Quem era realmente Sean Combs? Quantas portas ele mandava trancar para que ninguém visse o que acontecia do lado de dentro? Quantas pessoas viram e se calaram? Quantas foram silenciadas? Por que tantos anos se passaram até que a primeira vítima tivesse coragem de quebrar o silêncio? Quantos segredos ainda estão escondidos nas imagens perfeitas das White Paris, nos porões das mansões de Miami, nos vídeos que desapareceram das câmeras? Quantas vozes foram apagadas sob o som das batidas do hip hop? E o mais importante, por que isso só está vindo à tona agora? Olá, eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa e apresentadora do ICNews. A partir de hoje, você vai acompanhar com a gente o julgamento mais explosivo da história do entretenimento americano. Sean Diddy Combs, um dos nomes mais poderosos da música mundial, está sendo julgado por acusações gravíssimas: tráfico sexual, conspiração, obstrução de justiça e associação a uma rede criminosa que operava há mais de 20 anos. Durante as próximas 8 semanas, jurados ouvirão depoimentos de vítimas, ex-funcionários, autoridades federais e talvez, sim, talvez, de celebridades que até pouco tempo posavam ao lado de Diddy nas festas mais glamurosas de Hollywood. E o ICNews vai estar aqui todos os dias para te contar o que eles não querem que você saiba. Este é o começo de uma cobertura especial. O caso envolve nomes famosos, documentos sigilosos, fotos e vídeos apreendidos pelo FBI, supostos pagamentos para silenciar vítimas, acordos milionários ocultos e festas que pareciam espetáculos. Mas, segundo múltiplas denúncias, escondiam cenas de humilhação, violência e abuso. As White Paris de Diddy eram conhecidas pelo glamour, pelas roupas brancas, pelos convites restritos, mas por trás das câmeras, relatos indicam que algumas delas terminavam com drogas, menores de idade dopados e abusos filmados, muitas vezes com presença de gente poderosa assistindo em silêncio. Já as freak-offs, nome dado às festas privadas de Diddy, com poucos convidados, foram citadas em mais de 20 processos judiciais por vítimas que alegam terem sido dopadas, filmadas e usadas contra a própria vontade. Algumas dessas denúncias envolvem empresários, jogadores da NBA, artistas e até políticos. Você vai ouvir depoimentos chocantes. Vai conhecer os bastidores de festas que pareciam luxuosas, mas escondiam o que há de mais cruel na relação entre fama, poder e impunidade. Nosso compromisso é com o jornalismo investigativo, com a verdade e com as vítimas. Eu quero agradecer desde já a meus amigos jornalistas americanos independentes que compartilharam e vão compartilhar informações valiosas para essa investigação. São profissionais corajosos que, assim como nós aqui do ICNews, acreditam que o silêncio não pode mais vencer. E peço a você que está nos assistindo que se inscreva agora no canal, ative as notificações e, se puder, torne-se membro do ICNews. Você ajuda diretamente a financiar essa cobertura independente. Porque o jornalismo livre é o único antídoto contra o poder descontrolado. Durante décadas, Diddy parecia intocável. Foi chamado de gênio, de lenda, de rei. Mas por trás das câmeras, mulheres e também homens dizem que ele era um outro homem, violento, manipulador e controlador. Nas palavras de uma vítima, ele não queria sexo, ele queria controle total. Ele queria me destruir para depois me refazer do jeito dele. Esse julgamento não é só sobre um artista famoso, é sobre poder, silêncio e sistema, sobre
como o entretenimento criou um ecossistema que premiava quem fingia não ver. E a pergunta que fica é: se um homem como Diddy pode fazer tudo isso por décadas, quem mais está fazendo agora e ainda não foi exposto? Em breve você vai conhecer os nomes que já foram citados em depoimentos. Alguns deles podem estar na sua playlist, outros no Congresso americano. Eles dançavam de branco, sorriam para os fotógrafos, brindavam com champanhe e posavam para as capas de revista. Naquele universo, Sean Combs não era só um anfitrião, ele era o oráculo da fama. Para entrar numa White Party, você não precisava só ser famoso, precisava ser aceito. Mas o que acontecia quando as câmeras eram desligadas? As White Parties começaram nos anos de 1990, mas foi entre 2002 e 2009 que viraram o evento mais cobiçado da América do entretenimento. Local: mansões com acesso restrito, helicópteros descendo nos fundos, detectores de metal, contratos de confidencialidade assinados na entrada. Convidados? Estrelas da música, da política, da moda: Beyoncé, Mariah Carey, Ashton Kutcher, Roshon Simons, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton e muitas, mas muitas outras celebridades. Pelo lado de fora parecia perfeito, pelo lado de dentro as regras eram outras. Em depoimentos obtidos por nós aqui no IC-News, funcionários disseram que as festas começavam com música e acabavam em silêncio. Algumas salas eram fechadas com senha, outras forradas com espuma para abafar os sons. Câmeras de segurança eram desligadas, celulares confiscados. Em certos casos, nomes não eram falados. Pessoas eram referidas apenas como os convidados. Os relatos descrevem banheiros com pílulas dispostas em bandejas, mulheres que entravam andando e saíam sendo carregadas. Um segurança teria dito: se ela desmaiar, é só deixar ela dormir, ela gosta assim. A dançarina Adria English contou que numa dessas festas viu uma menor de idade passar mal após beber um coquetel com GHB. Quando tentou ajudá-la, foi impedida por outra funcionária. Ela está aqui para isso, não se mete. A partir de 2005, Diddy passou a organizar as chamadas Freak Offs. Essas não tinham fotógrafo, nem celebridade de Instagram. Tinham códigos, senhas, homens armados na porta. Em documentos judiciais e relatos de vítimas, essas festas são descritas como sessões privadas de submissão em que Diddy mandava instalar camas em salas isoladas, controlar as luzes e acionar playlists específicas dependendo da atividade. Algumas pessoas eram pagas para assistir, outras para obedecer. Uma testemunha descreveu como funcionava o ritual de entrada. Mulheres recebiam roupas pretas, outras brancas. As de preto eram para consumo. E ainda havia um terceiro grupo, as que não tinham escolha. Uma assistente contou ao FBI que os celulares usados nessas festas eram descartáveis. Vídeos de sexo e violência eram salvos em drives armazenados em cofres. Alguns desses materiais foram apreendidos em março de 2024 nas mansões de Miami e Los Angeles. Ainda não sabemos quantos nomes estão nesses vídeos, mas sabemos que Diddy guardava tudo. Isso aqui é o meu seguro de vida, teria dito ele, segurando um pendrive, segundo uma ex-namorada.
Agora você vai conhecer quem fazia parte do esquema. Gente que limpava os corpos, pagava os segredos e apagava os rastros. Mas antes de continuarmos, a pergunta que fica é: quantas pessoas passaram por essas festas acreditando que estavam sendo homenageadas, quando na verdade estavam sendo observadas, documentadas, usadas? E se as festas não fossem apenas para prazer, mas para controle? Ela tinha 19 anos, ele 36. Ela era uma promessa da música, ele um império ambulante. Quando Cassie Ventura conheceu Sean Combs, ele era o mentor, o produtor, o investidor, o namorado e, segundo ela, o seu sequestrador emocional. Durante 10 anos, Cassie estava ao lado de Diddy, sorrindo para as fotos, dançando nos bastidores, mantendo-se em silêncio. Mas por trás da maquiagem e dos figurinos glamurosos, ela vivia, segundo documentos judiciais, um ciclo brutal de controle, violência e terror. Em sua ação civil, Cassie diz que foi estuprada, drogada, filmada sem consentimento, espancada, monitorada 24 horas por dia e obrigada a participar de rituais sexuais planejados por Diddy, muitas vezes com estranhos contratados sob o efeito de entorpecentes. Ela conta que no início o relacionamento parecia mágico. Flores, promessas, contratos, mas logo vieram os alertas. Não olhe para outros homens, não saia sozinha, não pergunte nada. O primeiro soco veio em silêncio, depois vieram os gritos, as ameaças, a destruição de telefones, as tentativas de fuga e os presentes luxuosos que chegavam em seguida com pedido de desculpas. Cassie relata que Diddy a obrigava a usar drogas antes dos encontros com outros homens. Ele observava, filmava e depois guardava. Era isso que ele chamava de amor. Segundo ela, ele dizia: "Você é minha criação. Tudo em você me pertence, até a sua dor." Mas talvez o episódio mais revelador não tenha ocorrido numa festa, nem em uma suíte de hotel. O caso aconteceu quando Cassie se envolveu brevemente com outro artista. Um nome conhecido, Kid Cudi. Diddy descobriu e, segundo a ação, ameaçou a ex. "Vou explodir o carro daquele filho da..." Pouco tempo depois, o carro de Kid Cudi explodiu na frente da casa dele. E o mais assustador, o representante do rapper confirmou ao New York Times: sim, isso realmente aconteceu. Cassie conta que essa foi a gota d'água. Ela tentou sair, ele retaliou, a perseguiu, a ameaçou, tentou sabotar sua carreira. Mas o silêncio começou a ruir em 2023. Nova York havia aprovado a Adult Survivors Act, permitindo que vítimas de abusos antigos processassem agressores, mesmo fora do prazo comum. Ela não hesitou. Em 16 de novembro, protocolou o processo. Estava tudo ali. Cada sessão, cada dor, cada madrugada dopada. Cada vez que ela tentou escapar e não conseguiu. O impacto foi imediato. A notícia correu o mundo. Por apenas 24 horas, depois veio o acordo. O processo foi encerrado no dia seguinte, sem culpa admitida, sem declaração. Mas o estrago estava feito. O que antes era rumores, agora estava em papel timbrado com datas, nomes e um histórico que começava a se revelar incontornável. Vítimas começaram a surgir. Empresários, dançarinos, ex-funcionários, assistentes, motoristas e até homens que diziam ter sido aliciados, dopados e violentados por Combs em festas privadas. Mas foi Cassie quem tirou a primeira pedra da fachada. Ela não esperava dinheiro,
Ela não buscava fama. Ela só queria dizer: eu existo, eu sobrevivi e eu me lembro de tudo. Se ela foi filmada, quantas outras foram também? Durante anos, ele gravou tudo: os jantares, as festas, as conversas íntimas e, segundo testemunhas, os abusos também. Sean Combs registrava obsessivamente cada parte de sua vida. Mas não era apenas vaidade, era uma estratégia. Nos bastidores, ele era chamado de o arquivista. E entre os funcionários mais próximos, corria um aviso informal: nunca olhe direto para a câmera, ela nunca está desligada. Em março de 2024, agentes federais cumpriram mandados de busca em 2 mansões de Diddy, uma em Los Angeles, outra em Miami. Eles saíram de lá com HDs externos, celulares, laptops, câmeras, DVRs de segurança e ao menos 2 cofres contendo mídias físicas. Os dispositivos, segundo fontes da Promotoria Federal, contêm vídeos catalogados com datas, nomes cifrados e códigos numéricos, que podem indicar a existência de um acervo particular de registros de festas, encontros íntimos e sessões de submissão forçada. Uma assistente de Combs, que aceitou colaborar com o Departamento de Justiça em troca de imunidade, afirmou que as gravações mais comprometedoras não eram salvas na nuvem, mas sim armazenadas em drives físicos, escondidos atrás de paredes falsas. Ela teria dito: era o seguro dele. Se alguém tentasse derrubá-lo, ele mostrava o que tinha. Os vídeos eram a arma. Os investigadores ainda não tornaram públicos os conteúdos dos vídeos, mas confirmaram que há imagens de várias festas, incluindo cenas que, segundo o promotor-chefe, apresentam padrões claros de coação sexual com vítimas inconscientes ou visivelmente em estado de torpor químico. Entre os arquivos apreendidos também estavam planilhas com nomes, datas e valores. Alguns nomes eram de mulheres, outros de músicos, empresários, atletas. Um ex-funcionário da equipe de segurança disse que Diddy mantinha um caderno manuscrito com a seguinte instrução: se ela resistir, filme. Se ela cooperar, filme também. Ninguém pode dizer que foi à toa. Alguns desses vídeos, segundo fontes do caso, já foram cruzados com denúncias de vítimas e podem ser usados como prova direta de crime. Outros aparentemente envolvem celebridades que até agora não foram acusadas de nada, mas aparecem nos bastidores dos eventos onde os crimes ocorreram. O mais chocante é que até hoje ninguém sabe quantos desses registros vazaram e quantos foram usados para a chantagem. Depoimentos recentes sugerem que parte do material foi compartilhado com parceiros de confiança como forma de seguro cruzado. Se alguém caísse, levaria todos juntos. O conteúdo desses arquivos pode explicar por que tantas pessoas, assistentes, agentes, produtores, até convidados, viram, sabiam, mas não disseram nada. O medo não era só do que Combs podia fazer, era do que ele podia mostrar. Num dos documentos anexados ao processo de Rodney Jones, há uma menção direta a esse sistema. Ele diz ter visto Combs mostrar um vídeo para intimidar um produtor, uma mulher desacordada, cercada por 3 homens, enquanto Diddy observava e sorria. Esse vídeo, segundo ele, estava nomeado como Controle Nível 4. Agora, com o material nas mãos da justiça, o que antes era um mito começa a se transformar em evidência concreta.
Mas a pergunta que ainda ecoa entre promotores, vítimas e jornalistas é: quem mais sabia desses arquivos? E por que ninguém fez nada? E se ele não fosse o único com uma coleção dessas? Todo império baseado em silêncio precisa de mãos que apagam. Aqueles que limpam o que não pode ser visto, pagam o que não pode ser falado, apagam o que não pode ser lembrado. O nome deles quase nunca está nos créditos, mas eles estavam lá, nos corredores, nos bastidores, nos cofres. E foram eles que sustentaram a estrutura de medo que protegeu Diddy por mais de 2 décadas. Durante as investigações, nomes começaram a emergir, discretos, quase invisíveis para o público, mas absolutamente centrais para manter o esquema de combis funcionando. Harvey Pierre, Tamiko Thomas, Christina Cohan, Anthony Wolf Jones e, segundo algumas vítimas, até membros da própria família. Harvey Pierre era mais do que um executivo da Bad Boy Records. Era o braço direito, o capitão do campo. Segundo a denúncia de uma vítima menor de idade, ele estava presente no estúdio em que foi abusada ao lado de Diddy e outro homem enquanto ela chorava e pedia ajuda. Ele é citado em pelo menos 3 processos cíveis. As acusações incluem tráfico sexual, coação, cobertura de crimes. Até hoje, ele não foi formalmente acusado criminalmente, mas continua sendo investigado. Tamiko Thomas, ex-funcionária de Diddy, é descrita em depoimentos como a mulher que recrutava e treinava vítimas. Ela organizava pagamentos, transportes e até as roupas que cada mulher deveria usar em festas. Segundo a denúncia da dançarina Adria English, Tamiko teria entregue a ela um envelope com $1.000 após uma festa em que foi abusada. Disse apenas: "Você sabe como funciona. Aqui está o que foi combinado." Ela também era responsável por apagar rastros, destruir celulares, deletar mensagens, revisar câmeras. Mas talvez a figura mais simbólica desse sistema tenha sido Christina Cohan, a chefe de gabinete de Diddy. Descrita por alguns como a Ghislaine Maxwell do hip hop, ela gerenciava a agenda, os compromissos e, segundo processos, também os pagamentos para manter vítimas em silêncio. O produtor Rodney Lil Rod Jones a acusa de testemunhar e permitir abusos, inclusive dele próprio. Christina nega, mas o seu nome aparece em 4 processos cíveis diferentes. Segundo Jones, ela não só via tudo, como alertava Diddy sempre que uma vítima parecia prestes a romper o silêncio. Nos bastidores, eles eram chamados de os do círculo silencioso. Aqueles que sabiam a senha do porão, que tinham as chaves do quarto trancado, que sabiam onde estava cada drive e quanto custava cada segredo. Alguns atuavam como seguranças, outros como motoristas e outros como coordenadores de experiência. Nome bonito para facilitadores de abuso. Segundo um ex-funcionário da equipe de segurança, o código era claro: se ela chorar, aumente o som. Até hoje, nenhum deles foi condenado, mas todos estão sendo analisados pela Promotoria Federal. Por enquanto, o que se sabe é que nenhum esquema dessa magnitude funciona com uma só mente. Ele precisa de braços, de olhos, de mãos sujas que aceitem o pagamento do silêncio. E talvez de gente que já tenha feito isso antes. Em outros lugares, para outras pessoas, os fixers. Se Diddy foi protegido por tanta gente, quantos outros ainda estão protegendo
outros homens. Você não precisa bater para machucar, nem gritar para ser ouvido. Basta olhar, ameaçar, manter o silêncio e mostrar que está sempre observando. Para muitas vítimas, o abuso não acabou quando saíram da casa de Diddy. Ele continuava no celular, no carro, na calçada. A sensação de estar sendo seguida, ou pior, de que alguém em algum lugar ainda tinha o vídeo que podia destruir sua vida. Depoimentos nos processos contra Combs revelam um padrão claro de vigilância, controle e retaliação. Não bastava dominar, era preciso marcar. Uma assistente relata que, ao tentar sair da equipe de Combs, teve o carro perseguido por 2 seguranças. Ela recebeu uma mensagem no celular. Vai mesmo fingir que esqueceu do que sabe? Ela desistiu de sair. Foi embora dias depois, em silêncio. A Promotoria Federal lista ao menos 7 casos em que Diddy ou seus operadores teriam tentado intimidar ou silenciar vítimas após incidentes. Algumas foram seguidas, outras subornadas. Uma delas relatou que recebeu $10.000 em dinheiro vivo dentro de uma bolsa de grife com um bilhete. Nada aconteceu. Esqueça e compre algo bonito. Ela não comprou nada e semanas depois recebeu um vídeo. Nele aparecia nua, desorientada, deitada em um sofá. Segundo ela, dopada, filmada, sem saber. Era um aviso. Outras ameaças vinham em forma de vigilância, celulares clonados, contas bancárias rastreadas, pessoas próximas sendo assediadas. Rodney Lil Rod Jones disse em seu processo que Combs instalava microfones em seus próprios carros. Segundo ele, tudo era gravado. E quando alguém cogitava romper, ele pressionava com ironia. Você não vai querer fazer isso. Eu sei tudo que você fez. E se você esqueceu, eu posso te mostrar. Esse ciclo de abuso e chantagem se manteve por anos. E parte dele era institucionalizado. Algumas vítimas relatam que, ao denunciar um episódio, ouviam de funcionários: ele é assim mesmo, você está bem, só não irrita. O objetivo era claro: fazer a vítima duvidar da própria dor, transformar abuso em hábito, violência em contrato. Há registros de contratos de confidencialidade assinados sob ameaça. Aos que resistiam, vinham mensagens: sabemos onde você mora. Se falar, vai cair com ele. Lembra daquela gravação? Era mais do que medo, era dependência emocional, financeira, psicológica. Ao todo, pelo menos 12 testemunhas citadas em documentos oficiais relataram alguma forma de retaliação por parte de Diddy ou de seus operadores. Isso levanta uma questão central no julgamento que está por vir. Quantas vítimas ainda estão em silêncio porque acham que não vale a pena viver com medo do que ele pode soltar? Quantos depoimentos ainda não foram ouvidos porque estão presos em cofres, em chantagens ou em traumas profundos? E se o medo dele não era ser exposto, mas sim perder o controle que o silêncio lhe dava? Existem crimes que não se medem em números, se medem em silêncio. E no caso de Sean Diddy Combs, esse silêncio pode ter começado cedo, muito cedo. Em meio às dezenas de processos abertos desde novembro de 2023, 2 chamam a atenção pelo horror que descrevem e por uma coincidência que não é coincidência. As vítimas eram crianças. Em um processo protocolado na Corte Distrital do Sul de Nova York, um homem identificado apenas como John Doe relata que em 1998
quando tinha 16 anos, foi abusado sexualmente por Diddy em uma das festas dos Hamptons. Segundo a ação, ele havia sido levado ao evento por um amigo mais velho. Na área da piscina, foi abordado por Combs, que o elogiou fisicamente. Perguntou se ele queria entrar no jogo da música. E então, segurou seus genitais, à força, enquanto sorria. Ele me olhou como se já soubesse que eu não tinha como escapar. O jovem nunca registrou queixa. Sua mãe, maquiadora na equipe do evento, foi dispensada dias depois. Outro caso ainda mais alarmante chegou à corte em 2024, sob o Adult Survivors Act. Um homem alegou ter sido abusado por Diddy aos 10 anos de idade, em 2005. Ele conta que foi levado por seus pais a um encontro com o produtor musical num hotel em Manhattan. A promessa era de uma audição especial para um projeto de novos talentos. Recebeu um refrigerante, desmaiou. Acordou horas depois, nu, da cintura para baixo, com dores e sangramento. Segundo ele, quando tentou contar à mãe, ouviu que era só um pesadelo. O laudo anexado à petição elaborada anos depois, em tratamento terapêutico, atesta: síndrome dissociativa com trauma de fundo sexual, episódios compatíveis com repressão de memória por abuso infantil. Esses casos estão longe de serem isolados. A Promotoria Federal dos Estados Unidos já indicou a existência de pelo menos 5 processos ativos envolvendo vítimas menores de idade, e mais de 20 relatos semelhantes foram colhidos sob anonimato. O padrão se repete com precisão cirúrgica. Primeiro, aproximação com promessa de projeção artística ou ajuda financeira. Segundo, isolamento e administração de substâncias, GHB, álcool e comprimidos. Terceiro, registro visual do abuso, muitas vezes com participação de terceiros. Quarto, silenciamento com chantagem, pagamento ou ameaça. Rodney Lil Rod Jones, ex-produtor de Diddy, declarou em seu processo, o RICO, que o artista mantinha arquivos com códigos de cor para classificar vídeos com vítimas adolescentes ou inexperientes. Esses vídeos, segundo ele, não eram apenas armazenados, eram usados para manter todos calados. Ele chamava de material sensível. Se alguém traísse ele, mostrava o que tinha. A psiquiatra forense, doutora Helena Marks, consultada pelo Washington Post, analisou os relatos dos processos e identificou padrões claros de predação organizada, típicos de criminosos com perfil sádico, narcisista, estruturado. Fixação por dominação física e emocional, arquivamento metódico dos abusos, variação entre carinho, presente e punição, isolamento social da vítima como técnica de dependência. Ele não só violava o corpo, ele queria dominar a mente, moldar o comportamento e, acima de tudo, ter controle irreversível. Não estamos falando de um artista que perdeu a linha, estamos falando de um homem que operava com método, com cofres, com horários, com senhas, com silêncio. E se esse silêncio todo não fosse uma falha do sistema, mas parte do plano? Ele não fugiu, não chorou, não gritou, apenas ligou para os seus advogados. A primeira movimentação de Sean Combs, após a denúncia de Cassie Ventura, não foi uma resposta emocional, foi logística. Naquela noite, ele teria feito 3 chamadas, segundo fontes próximas, 2 para advogados, uma para um fixer antigo. O jogo havia começado.
A linha de defesa de Diddy foi construída não em um, mas em 3 níveis simultâneos: judicial, advogados especializados em danos reputacionais, direito criminal e direito civil corporativo, mídia, comunicados públicos estrategicamente neutros, notas em tabloides aliados e entrevistas de bastidores, controle de danos, tentativas de apagar postagem, editar wikis, travar novos processos via acordos confidenciais. Na frente jurídica, o principal rosto da defesa é Aaron Dyer, advogado do escritório Pillsbury Winthrop, Sean Pittman, LLP, sediado em Los Angeles. Ele atua como porta-voz legal de Diddy desde 2023. Foi Dyer quem publicou a resposta oficial ao processo de Cassie. O Sr. Combs nega veementemente essas alegações ofensivas e ultrajantes. Ele jamais abusou de ninguém e nega qualquer conduta criminal. Menos de 24 horas depois veio o acordo. Cassie retirou a ação, sem culpa admitida, sem julgamento. Fontes do Rolling Stones e da Billboard indicam que o valor pago por Diddy para encerrar o processo de Cassie teria sido superior a 30 milhões de dólares. E aquele foi só o primeiro. Nos meses seguintes, ao menos 4 vítimas relataram terem sido procuradas por intermediários com ofertas de acordos antes mesmo de protocolarem suas ações. Algumas recusaram, outras desapareceram. Ao mesmo tempo, a defesa começou a agir nos bastidores do sistema judicial. Foram feitos pedidos de sigilo processual reforçado em ações com material delicado, imagens, vídeos, nomes de terceiros. Recusa de nomes de celebridades nos autos sobre o argumento de exposição desnecessária. Pedido para arquivar partes das denúncias sob a alegação de prescrição ou ausência de provas diretas. Em março de 2024, o juiz J. Paul Oetken indeferiu parcialmente esses pedidos. No caso de Rodney Jones, permitindo que a maior parte da ação, a RICO, prosseguisse, um sinal de que nem tudo seria abafado. A sigla RICO refere-se a Racketeer, Influenced and Corrupted Organizations Act, uma lei federal dos Estados Unidos, criada em 1970 para combater o crime organizado. Ela permite que líderes de organizações criminosas sejam responsabilizados pelos crimes cometidos por seus subordinados, mesmo que eles mesmos não tenham cometido os atos diretamente. Do outro lado, fontes do Ministério Público relataram que os advogados de Diddy teriam tentado negociar uma delação informal com base em colaboração limitada. A proposta: entregar nomes menores em troca de preservar ativos e empresas. A resposta: silêncio. A promotoria sabe que está lidando com uma operação jurídica bilionária, com acesso irrestrito a especialistas em contenção de dano, manipulação narrativa e guerra de imagem. Mas também sabe que a maré virou. A cada semana, mais vítimas vêm a público, mais documentos são abertos, mais nomes aparecem. A estratégia da defesa agora se apoia em 3 pilares: desqualificar vítimas, pintar ex-funcionários como rancorosos, mulheres como oportunistas e parceiros como invejosos. Bloquear provas digitais, questionar a autenticidade de vídeos, alegar manipulação de imagens. Drenar tempo, empurrar prazos, acumular recursos, esticar julgamentos. Mas o que a defesa talvez não previu foi a quantidade de registros, de testemunhas, de arquivos salvos em lugares que nem ela consegue alcançar.
E se nem toda fortuna for capaz de esconder um crime filmado? Durante anos ele foi tratado como realeza. Sean Diddy Combs não era apenas um artista, ele era um hub de poder. Festivais, premiações, linhas de perfumes, marcas de vodka, programas de TV, pessoas famosas o cercavam como satélites. E todas, sem exceção, viram alguma coisa. O problema é que quase ninguém falou. Desde que as primeiras denúncias se tornaram públicas, diversos nomes começaram a surgir nos autos, nas reportagens e nos bastidores. Alguns apareceram por presença, outros por cumplicidade e muitos por omissão conveniente. Celebridades como Usher, Justin Bieber, Kanye West, Kid Cudi, Leonardo DiCaprio, Rochelle Simons e Paris Hilton foram mencionadas em festas, eventos e ocasiões ligadas a Diddy. Nenhum deles foi acusado de crime, mas todos estavam próximos quando as coisas aconteciam. E muitos até agora não disseram nada. Segundo testemunhos de vítimas, algumas celebridades foram espectadoras passivas de situações inaceitáveis. Modelos desacordadas, jovens sendo levadas para quartos isolados e festas em que ninguém perguntava o nome de ninguém. Outros, segundo ex-funcionários, sabiam que algo estava errado, mas não queriam perder o convite. Havia um código. Se você entrava naquela sala, deixava a moral do lado de fora. Disse um DJ que tocou em 3 das festas privadas. Em Hollywood, o silêncio pode ser uma moeda de troca. E no caso de Diddy, foi também uma blindagem. Durante anos, ele foi protegido por executivos de gravadoras, agências de PR, diretores de moda e empresários políticos. Alguns nomes que constam em processos como corréus ou testemunhas. Vamos ver. Sir Lucian Grainge, CEO da Universal Music Group, citado no processo de Rodney Jones. Etiópia Heptemarian, ex-presidente da Motown, acusada de facilitar abusos no ambiente de trabalho. Christina Cohan, chefe de gabinete de Diddy, apontada como operadora logística das festas privadas. Nenhum deles foi acusado formalmente de crimes, mas todos constam nos autos de ações cíveis. Nos bastidores da indústria, o que se revela é uma rede de reputação gerida como ativo financeiro. Depoimentos de ex-funcionários mostram que PRs eram pagos para monitorar a imprensa, oferecer pautas positivas, perseguir jornalistas e abafar qualquer menção negativa a Diddy. Algumas vítimas relataram que receberam visitas de advogados antes mesmo de pensar em processar. Outras disseram que se calaram por medo de perder tudo: a carreira, o visto, o apoio financeiro. Durante muito tempo, o poder de Diddy não era apenas dele. Ele era útil, rendia dinheiro, dava sucesso e por isso foi protegido. Não por lealdade, mas por conveniência. A indústria agora tenta se afastar. Mas a pergunta que se impõe é: quantos sabiam e por que nunca alertaram a polícia, a imprensa ou o público? Será que basta dizer "eu não sabia" depois de décadas de proximidade, contratos e lucros? Alguns dos que mais apareceram ao lado dele hoje sumiram das redes. Silenciaram coletivas, apagaram fotos, mas as vítimas lembram e os vídeos continuam aparecendo. E se o que está por vir envolver muito mais do que um homem? Pelo menos 274 vídeos com conteúdo sexual foram extraídos dos dispositivos apreendidos.
Parte deles foi gravada sem consentimento, muitos com vítimas visivelmente dopadas ou inconscientes, alguns com personalidades conhecidas ao fundo, rindo, brindando, ignorando. O FBI ainda trabalha para identificar todos os rostos, mas já se sabe que parte desse material começou a vazar discretamente. Nos últimos 2 meses, pequenos trechos de vídeos com marcas d'água codificadas apareceram em fóruns fechados e dark web. Alguns foram rapidamente derrubados, outros continuam circulando. Fontes ligadas à investigação dizem que entre os arquivos há vídeos de festas com menores de idade em ambientes sexualizados, gravações de abusos cometidas por convidados com Diddy presente, diálogos onde artistas e empresários negociam silêncio usando material como moeda de chantagem. E ao menos 3 pastas nomeadas com siglas de políticos ativos. Até o momento, nenhum nome foi oficialmente revelado, mas o medo é palpável nos bastidores. Um executivo da indústria musical, ouvido sob sigilo por uma publicação americana, resumiu assim: tem gente correndo para deletar contas, sumir de redes, cancelar turnês. Eles não sabem se estão nos vídeos ou se foram apenas filmados rindo de algo que não deviam. A promotoria já indicou que parte desse conteúdo será apresentado no julgamento, mas com cortes, censuras e códigos. Justiça não é espetáculo, mas o estrago já começou. Um dos advogados de Diddy teria solicitado que os vídeos não fossem exibidos ao júri, alegando risco de comoção pública. O juiz negou o pedido. E mais, determinou a possibilidade de reprodução integral de 3 arquivos sob supervisão fechada. Segundo os autos, um desses arquivos mostra uma mulher desacordada sendo arrastada por 2 homens até uma sala enquanto Diddy observa e segura uma taça. Em outro, há gritos de uma adolescente que implora por ajuda. A legenda do arquivo T2 Low Energy Cam. Mas o que chocou os investigadores foi outro detalhe: o sistema de arquivamento. Os vídeos estavam numerados, rotulados por idade aparente, estado da vítima e presença ou ausência de terceiros. Era uma planilha de controle, não um acervo improvisado. Em outras palavras, aquilo era rotina. Agora o medo se espalha entre aqueles que um dia riram ao lado dele. Não por compaixão pelas vítimas, mas por medo de serem expostos, filmados, ligados. E se ao tentar esconder os próprios crimes, Diddy tiver gravado os crimes de todo mundo? Os holofotes estão do lado de fora, mas o verdadeiro espetáculo, sombrio, silencioso, decisivo, está acontecendo nas entrelinhas do tribunal. O julgamento de Sean Combs não será televisionado, mas cada passo será documentado. E nenhum passo é mais decisivo do que este: a escolha do júri. A seleção do júri começou com um universo de quase 500 pessoas convocadas por sorteio federal. Dessas, 120 compareceram às triagens iniciais. A triagem de um júri criminal desse porte exige muito mais do que perguntar se a pessoa pode ser imparcial. Os promotores, defensores e o juiz trabalham com psicologia, perfis de consumo de mídia, grau de instrução, familiaridade com a indústria do entretenimento e até linguagem corporal. Os jurados receberam um questionário com mais de 70 perguntas, algumas delas: você já participou de protestos relacionados à violência sexual, direitos das mulheres ou o Me Too? Já trabalhou na indústria musical, cinematográfica ou de eventos?
conhece pessoalmente algum dos nomes envolvidos no caso, inclusive o réu, vítimas ou testemunhas? Já teve contato com drogas como GHB ou êxtase? Tem opinião formada sobre a veracidade de denúncia de abuso feitas anos depois do fato? É seguidor de algumas das testemunhas nas redes sociais? Depois de 5 dias de entrevistas privadas e coletivas, 12 jurados titulares e 6 suplentes foram definidos. As identidades completas são preservadas por segurança. Mas o que se sabe é que a maioria dos jurados pode ser mulher, talvez 7 dos 12. Há diversidade racial e etária. Idades variam entre 26 e 61 anos. Pelo menos 2 jurados têm experiência com produção de eventos, mas não com entretenimento de massa. Um jurado admitiu ter escutado músicas de Diddy no passado, mas disse: se ele estiver aqui é porque alguém acredita que é algo sério. Vim para ouvir a verdade. Enquanto o júri era formado, a promotoria trabalhava em outro eixo, a definição de testemunhas-chave. Ao menos 25 nomes foram incluídos na lista inicial da promotoria, entre eles Rodney Lil Rod Jones, produtor musical e autor de uma das ações mais completas contra Diddy. Será o primeiro a depor. Sua equipe promete apresentar áudios, registros de transações bancárias e trechos de vídeos internos. Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, foi oficialmente intimada, mesmo após o acordo extrajudicial que encerrou sua ação civil. O Estado pode convocá-la como testemunha. Ela ainda avalia com seus advogados se usará o direito ao silêncio. Adria English, ex-dançarina que denunciou ter sido drogada e abusada em uma das festas, também foi incluída. Sua convocação inclui proteção reforçada. Um ex-segurança de confiança de Combs, atualmente sob custódia federal, deve depor sob pseudônimo. Fontes ligadas ao caso dizem que ele transportava meninas menores de idade entre cidades e participava da coleta de gravações. Mas o maior ponto de tensão está fora das convocações oficiais. Segundo 3 fontes ouvidas por veículos como Rolling Stones e Insider, celebridades de alto escalão estariam sendo intimadas para prestar esclarecimentos, não como acusadas, mas como testemunhas de ambiente, ou porque aparecem em vídeos sob análise técnica. Entre os nomes que circulam nos bastidores, 2 estrelas globais da música pop, um ex-atleta da NBA e uma atriz vencedora do Emmy estariam sendo analisadas pelo time de acusação como potenciais testemunhas oculares ou coniventes. 2 desses nomes já tentaram legalmente evitar a convocação, alegando danos irreversíveis à carreira e à integridade pública. O juiz negou. A mensagem foi clara: neste tribunal, ninguém está acima da lei. Fontes jurídicas indicam que alguns desses nomes serão chamados a depor em sessões fechadas, com o público e a imprensa excluídos, uma medida rara, mas permitida, quando a segurança física ou psicológica das testemunhas pode ser comprometida. Outros, se não comparecerem, poderão receber mandado de condução coercitiva, uma figura jurídica dura, mas necessária. Na superfície, Hollywood segue sorrindo, mas por dentro há medo. Um produtor confidenciou à Variety: se esses vídeos forem exibidos na íntegra, o showbiz não será mais o mesmo. Isso não é só sobre Diddy, é sobre o pacto de silêncio que todos fizemos. E se para defender o próprio nome, alguém decidir contar tudo? Por décadas ele foi um ativo, não um risco. Sean Diddy Combs movimentava bilhões com sua música, sua imagem
suas parcerias. Ele era mais que um artista, era uma marca em si. Mas agora, com o tribunal iluminado, a indústria que o elevou está em silêncio, ou melhor, com modo de contenção, ou melhor, em modo de contenção. Diddy foi garoto propaganda, sócio ou colaborador de dezenas de empresas, entre elas Ciroc Vodka, com quem firmou uma parceria de distribuição global avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Revolt TV, emissora fundada por ele e apoiada por gigantes de telecomunicações. Bad Boy Records, selo que lançou artistas de alto alcance, como Faith Evans, Maze e The Notorious B.I.G. Contratos indiretos com Apple Music, Spotify, Amazon, Netflix e YouTube, por meio de licenciamento de catálogo e conteúdo visual. Quando vieram as primeiras denúncias em novembro de 2023, o movimento foi tímido. A maior parte das empresas optou por esperar. Mas à medida que os processos se acumulavam e os vídeos começaram a vazar, a estratégia mudou. Em abril de 2024, a Diageo, gigante do setor de bebidas, rescindiu publicamente seu contrato com Diddy, envolvendo a Ciroc. A empresa declarou: "Estamos encerrando a relação comercial por razões éticas e reputacionais, que julgamos incompatíveis com nossos valores." O plot twist: meses antes, Diddy havia processado a Diageo alegando discriminação racial e boicote ao seu trabalho com Ciroc. A resposta veio com a ruptura total e com ela mais de 30 milhões em ações congeladas. Outras plataformas agiram em silêncio. A Spotify deixou de promover faixas de Diddy em playlists oficiais como Rap Caviar e New Music Friday, sem anúncio, sem posicionamento. A Apple Music retirou banners que destacavam álbuns de Diddy na seção Influência Histórica. A curadoria foi ajustada discretamente. O catálogo segue disponível, mas ninguém mais quer ser associado ao nome. A Revolt TV, emissora de televisão fundada por ele em 2013, é um caso à parte. Em maio de 2024, executivos anunciaram que Diddy se afastaria voluntariamente da gestão, sem esclarecer se ainda mantinha ações. Dias depois foi revelado que pelo menos 4 ex-funcionários o acusaram de manter câmeras escondidas em estúdios e reuniões e que alguns desses vídeos estavam nos HDs apreendidos pelo FBI. Outro plot twist: a equipe de compliance da empresa teria deletado mais de 40 e-mails na madrugada anterior à operação de busca e apreensão. O Departamento de Justiça já solicitou backup forense. As rupturas corporativas não são movidas por moralidade, mas por sobrevivência. Executivos temem não apenas as conexões com Diddy, mas com os vídeos, com os convidados, com os que brindaram nas festas. Fontes da imprensa americana apontam que grandes empresas de relações públicas passaram a oferecer pacotes de desconexão emergencial de imagem, apagar fotos antigas, ajustar biografias, mudar páginas de Wikipedia. Mais um plot twist aqui. Alguns dos executivos que aparecem nos vídeos estariam em conselhos de grandes streamings ou entidades artísticas. E agora? Estão se desfazendo de ações às pressas. O medo não é mais se o nome vai vazar, é quando. Plataformas de podcast removem episódios antigos com entrevistas de Diddy. Estúdios excluem vídeos de bastidores. Eventos internacionais recusam músicas do artista em trilhas oficiais. Mas nem todos romperam. Algumas marcas seguem em silêncio.
Outras aguardam o desfecho jurídico para agir. E algumas estão nos bastidores, tentando negociar o que não vaze. Durante anos, Diddy foi útil, carismático, rentável. Agora ele é um passivo. Mas o que a indústria teme é que, ao cair, ele leve todos juntos. E se ele não afundar em silêncio, mas explodir falando? Nos metrôs, nas calçadas, nas redes sociais, o julgamento de Sean Combs já não é só sobre ele, é sobre todos que sabiam e não disseram. É sobre uma geração que agora se pergunta: quem eu estava aplaudindo esse tempo todo? É surreal. Eu cresci ouvindo ele e agora parece um pesadelo. Não duvido de mais nada. O problema é que ainda está calado. Se ele cair, muita gente vai cair com ele. Muita. A indignação é real, mas junto dela algo mais: o pânico. No centro da tempestade, Hollywood está em alerta. Advogados, empresários, estilistas, agentes e influenciadores estão sendo orientados a revisar fotos, vídeos e publicações antigas com Diddy. O motivo? Os vídeos apreendidos. Conforme revelamos, o FBI encontrou centenas de horas de gravações, com conteúdo sensível, e segundo o advogado Tony Buzbee, que representa vítimas de Diddy, as celebridades nesses vídeos. Elas sabem que foram filmadas e algumas estão desesperadas para silenciar qualquer testemunha antes que seus nomes vazem. Segundo o cantor Ray G, alguns famosos estariam pagando vítimas para permanecerem em silêncio. Ele afirmou publicamente. Eles estão assustados, estão pagando para ninguém contar o que viu. Celebridades apagaram fotos antigas com Diddy, outras retiraram entrevistas do ar e algumas tentam se proteger silenciosamente enquanto esperam que os vídeos nunca venham à tona. Um dos plot twists mais simbólicos veio da cantora Kesha, na regravação de seu maior sucesso, TikTok. Ela retirou a menção a Diddy da letra original antes. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Agora, wake up in the morning feeling just like me. O tribunal é apenas uma arena. Lá fora, as consequências são mais profundas e mais silenciosas. Produtores renegociam contratos, plataformas revisam catálogos, selos musicais analisam se vale a pena manter artistas que apareceram, mesmo que de relance, nas imagens colhidas na investigação. Uma das testemunhas da promotoria revelou à justiça que pelo menos 7 pessoas famosas estavam presentes em uma noite em que uma menor foi dopada e levada para um quarto privado. Ninguém chamou a polícia, ninguém saiu, todos brindaram. Agora a promotoria avalia se alguns desses nomes devem ser convocados para depor. Outros já foram intimados. 2 deles pediram para prestar depoimento a portas fechadas. O juiz aceitou, mas sob a condição de colaboração total. Um produtor ouvido pela Variety resumiu o momento. A pergunta entre os bastidores não é mais: será que ele é culpado? E sim, será que eu apareço em algum desses vídeos? O julgamento virou um campo minado. O que antes era visto como festa, agora ganha contornos de ritual documentado. Pior, a cada nova vítima que surge, há mais gente lembrando do que tentou esquecer. Do lado de fora, o público exige respostas, mas também se vê diante de um abismo moral. Eu defendia ele, eu fui num show, eu comprei tudo que ele vendia.
e agora? Não sei quem ele era. A verdade dói e para muitas celebridades a verdade pode ser fatal. E se quem ainda não falou for quem mais sabe? A cada depoimento, a cada evidência, a cada nome revelado, a tensão aumenta, não só sobre Sean Combs, mas sobre todo o sistema de justiça nos Estados Unidos. Porque se esse caso for abafado, a pergunta inevitável será: o sistema protege todos ou apenas alguns? Dentro da Corte Distrital do Sul de Nova York, onde o julgamento ocorre, promotores e juízes sabem que este não é apenas mais um caso de abuso sexual. É uma bomba jurídica com ramificações políticas, sociais e econômicas. A defesa já fez diversas movimentações para desacreditar as vítimas, desacelerar o ritmo do julgamento e, segundo fontes da promotoria, sondar a possibilidade de um acordo fechado que evitaria condenação criminal. Mas a promotora-chefe, segundo o The New York Times, se recusa a considerar qualquer acordo que não implique culpa admitida e pena de reclusão. Fontes ligadas à Justiça Federal confirmaram à imprensa que parte da cúpula jurídica dos Estados Unidos teme o impacto político de uma absolvição completa. Como explicar ao público que um homem acusado de mais de 30 crimes com vídeos e testemunhas saiu sem condenação? Ao mesmo tempo, existe outro medo, de que uma condenação arraste celebridades, políticos e empresários que aparecem nos arquivos. Nos bastidores, há divergências entre os promotores sobre o foco do julgamento. Alguns querem restringir os autos às vítimas diretas de Diddy. Outros defendem que as gravações com terceiros sejam admitidas como evidência de conduta reiterada e padrão predatório. Isso é tecnicamente possível, mas politicamente explosivo. O jornalista e analista jurídico Jeffrey Toobin afirmou ao comentar o caso: este julgamento vai definir o limite entre fama e justiça. Se Diddy sair impune, será difícil convencer o público de que a justiça é cega. Fontes ligadas à defesa também já sinalizaram uma estratégia de apelação prolongada caso haja condenação. Eles querem, se necessário, levar o caso até a Suprema Corte, onde as decisões são muito mais imprevisíveis e influenciadas por critérios constitucionais. Enquanto isso, os jurados seguem em silêncio absoluto, isolados da imprensa, com suporte psicológico e sob segurança reforçada. Um deles teria confidenciado de forma anônima: será difícil ouvir os depoimentos e não se sentir sujo, mas eu sei que preciso ser justo com todos. Do lado de fora, o público não espera apenas justiça, espera a resposta. Porque as perguntas são muitas. Quantos sabiam e se calaram? Quem ajudou a acobertar? Quantos nomes intocáveis vão ser poupados? Grupos de apoio a vítimas de abuso já se manifestaram contra a possibilidade de qualquer acordo fechado. Outros, mais céticos, afirmaram que o veredito já estaria sendo negociado em bastidores invisíveis. Mas a Promotoria Federal insiste: não haverá negociação sem confissão. E até agora, Diddy nega todas as acusações. E se o que está por vir não estiver nos autos, mas no olhar de quem resistiu até o fim? O julgamento de Sean Diddy Combs não é apenas o julgamento de um homem, é o julgamento de um sistema, de uma cultura, de uma lógica silenciosa que, por décadas, disse que a dor de algumas pessoas não importa, desde que seja útil, lucrativa ou invisível. Durante anos, Diddy se moveu como um homem inalcançável, sorria nas premiações, distribuía brindes, convidava todos para festas onde nada era proibido.
exceto falar demais. A verdade é que não foi só ele quem errou. Foi quem serviu, quem lucrou, quem sabia. Com as revelações dos últimos dias, a máscara caiu e por trás dela não há só crimes. Há um projeto de poder baseado no silêncio. Mas agora o silêncio acabou. Nos próximos dias, traremos aqui todos os updates do julgamento de Sean Combs, cada testemunha, cada revelação, cada novo nome que vier à tona. E vamos acompanhar não só o que acontece dentro do tribunal, mas fora dele, nas reações da mídia, nas manobras de bastidor, nas mudanças que começam a surgir. Este é um daqueles casos que definem uma geração. E o mais difícil é entender que o monstro não estava nas sombras, estava sob os holofotes. Hannah Arendt escreveu: "O mais assustador do mal não é sua monstruosidade, mas sua banalidade." Sean Combs transformou abusos em contratos, transformou violência em rotina e fez da fama uma espécie de salvo-conduto para tudo que jamais deveria ser permitido. Mas agora ele não tem mais a sala dele. Não tem mais a música alta para abafar o choro. Não tem mais os seguranças, os fixers, os blindados. Agora ele tem uma cadeira diante de 12 pessoas. 12 pessoas que não devem a ele aplausos, apenas a verdade. Este programa não termina aqui, ele começa aqui. Nos próximos dias voltaremos com episódios especiais sobre os desdobramentos do caso. Vamos trazer especialistas, juristas, vítimas e jornalistas de diferentes países. Vamos cruzar documentos, revelar nomes e interligar redes. Porque o julgamento de Diddy não é só uma notícia, é um divisor de águas. E se a justiça falhar aqui, ela falha em todos os lugares. A pergunta agora não é mais: ele é culpado? A pergunta é: quantos mais? Obrigada por nos acompanhar até aqui. Continue com a gente, se inscreva no canal, ative as notificações e apoie o jornalismo investigativo independente. Porque há histórias que não cabem em notas de rodapé. Há crimes que não se apagam com contratos. E há verdades que, quando emergem, arrastam o mundo com elas. E se o que ele tentou esconder por 20 anos for exatamente o que o condenará? Nos vemos até a próxima.